Olá, sou Daniela Branco, estamos em mais uma edição do programa Viva Leve, Viva Bem. Com muito prazer, hoje eu recebo duas convidadas e sempre falando de viver leve, viver bem, qualidade de vida, hábitos saudáveis e, é claro, ligados à saúde. Os profissionais que normalmente a gente convida aqui vêm com um propósito de orientação, um propósito de contar um pouquinho mais sobre a sua área. E hoje o convite foi para Giselda Moraes, ela que é podologista, e também para Helena Regina Icke, que é, na verdade, podóloga. Ambas estão aqui para falar dessa área e eu até perguntei o nome do consultório, né? Icke Podologia, né? Bastante sugestivo, e é sobre este trabalho que nós vamos conhecer um pouquinho mais e sobre estas profissionais. Muito bem-vinda, Helena, obrigada por aceitar nosso convite, né? Aqui no programa Viva Leve, Viva Bem, porque podóloga, podologista tem muito a ver com o dia a dia das pessoas, não é mesmo? Sim, Daniele, eu que agradeço estar aqui, a oportunidade de estar esclarecendo o que é o nosso serviço, né? E poder levar informação ao público da cidade e todas as adjacências. Helena, você que está com a gente, junto com a Giselda, conta um pouquinho, né? Ou a gente poderia, né, mesmo que seja a Helena, falar sobre podologia, porque afinal de contas tem pessoas que não sabem exatamente o que significa a podologia, qual é a área da podologia? Nós atuamos na área da saúde, para quem não sabe, né? E nós cuidamos especificamente dos membros inferiores, que são os pés, né? Tratamos o público-alvo, não tem idade, nem sexo, não tem estado civil, não tem também... a gente abrange todas as idades, enfim, um público no geral. E todas as patologias que são relacionadas aos pés também. E qual que é a diferença? Porque eu apresentei vocês como podóloga e podologista. Qual que é a diferença nessa área, né? Existe em que termos que se utilizam nomes diferentes? No caso, Dani, eu sou a podóloga, né? O podólogo, ele tem o técnico ou tecnólogo, tá? A gente faz 1.200 horas de curso, mas também tem outras especializações dentro da área, como especialização em pés diabéticos pelo Senac Catanduva, que são mais 1.100 horas, e mais a podogeriatria, que são uma especialização também. A podologista, no caso, é a minha amiga Giselda, e eu vou deixar para que ela responda para você, que aí é a área dela, mas somos todas integradas no mesmo sistema e cuidando do mesmo assunto, né? Que são os pés. Muito bem, então vamos falar dos nossos pezinhos hoje, né? Amplificando isso, Giselda, muito bem-vinda no programa Podologia, né? O podologista, né? Conta pra gente essa diferença entre a podóloga e a Helena. Então, olá a todos, é um prazer estar aqui. A podologista é quem faz o curso superior, tecnólogo superior em podologia, que é um curso recente, não é muito antigo. Que antes tinha só o técnico, agora tem o tecnólogo. Ou seja, nós temos uma área que agora não só confirmado pelo Ministério da Saúde, mas também pelo Ministério da Educação, né, temos cursos e temos capacitações técnicas, né, que formam profissionais para que atuem na área e com mais segurança, acho que pensando nisso, né, de uma forma mais segura, até porque se aprofundam mais e é um campo muito amplo. A gente falar dos pés, né, às vezes dá a impressão que fala só de massagem, de coisas boas do dia a dia, mas é um campo muito amplo, não é mesmo? Sim, então, podologia é o estudo dos pés, né? A ciência que estuda os pés. Então, os pés engloba pele, unhas, articulações, nervos, ligamentos e outros, né? O pé faz parte de um corpo, então tá tudo interligado e é algo muito sério, né? Que a gente tem que dar muita atenção, não é algo que pode se deixar para depois, não. É muito sério. Muito bem. E quando a gente fala de procedimentos, aí eu não sei se é a Helena ou se é a Giselda que poderiam estarmos aí agora falando um pouco mais, né, mais nos aprofundando sobre a questão dos procedimentos que são mais procurados. Porque quando a gente fala dos cuidados com os pés, no meu caso, eu de cara, Helena, eu já penso, por exemplo, em diabéticos, mas a gente sabe que há diversos procedimentos, vários tipos de tratamentos para diversas áreas dos pés, mas em especial, quais são os mais
mais procurados? Olha, a podologia, de fato, ela é um mito que eu e a Gi temos a proposta, tá? De estar desvendando e trazendo um pouco mais de esclarecimento para a população. Os podólogos e podologistas, nós não temos como função apenas desencravar unha ou fazer o curativo naquela unha que é muito comum chegar no nosso consultório. Olha, eu tô com uma unha que tá com umas carnes esponjosas, assim, criou uma carninha por fora da unha, né? Eu puxei uma pelinha ou eu fui num profissional que empurrou muito com um palito, enfim. Nós não estamos voltadas só para isso. Nós fazemos o desencravamento de unhas, que não é só desencravar, gente. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nenhum paciente que chega até ao meu consultório na clínica vai sair de lá sem um curativo e devidamente, obrigatoriamente, eu, Helena, falando, tá? Não sei os outros profissionais. Não vai sair com menos de 3 curativos. Enquanto eu não ver a situação resolvida, não tem como eu dispensar esse paciente. A podologia não pode só ser vista como só passar creminho, entende? Muitos pacientes nos procuram também com fissuras, rachaduras, micoses de unha, olho de peixe, calo, micose plantar, gente. Aqui nós vivemos numa região que é muito seca e todos trabalham horas a fim de sapato fechado, sapatos que são IPIs com aquelas placas de ferro na frente. Isso traz muito problema para as pessoas e inclusive para as empresas, porque um paciente com uma unha inflamada é um paciente que ele não vai conseguir produzir direito, vai trabalhar com dor o dia inteiro e ele está com uma ferida. A questão do diabético. Nem todo mundo acha que é diabético. Uns dias desses eu fui fazer um atendimento e na nossa clínica nós temos esse cuidado de fazer uma triagem. O paciente chega, mesmo numa prévia, que a gente faz também as consultas avaliativas. A pessoa chega, a gente faz oferição de pressão, tem toda aquela acolhida, que é muito importante, o atendimento humanizado, né? E nós fazemos o teste glicêmico. Surpresamente, a pessoa falou para mim que não tinha problema de diabetes. Uma jovem de 20 e poucos anos. Eu oferi a pressão, já estava alta, mas a gente já pensa na pressão do jaleco branco, né? E fui fazer o teste glicêmico. Estava em 238. Poxa vida, para uma jovem dessa, né? De 27 isso já é um estado anos, de diabetes propriamente dito. Isso era 6 horas da tarde. Ela estava em jejum há 4 horas, então de fato ela estava com uma glicemia hiperalterada e estava de fato com a carninha esponjosa no dedo. Ou seja, é um paciente que eu tive que fazer ali um curativo oclusivo de primeiro momento, encaminhei ela, fiz uma carta de encaminhamento para a UPA, para que ela fosse de lá ser encaminhada para um médico, né, que possa dar atenção a essa necessidade. Então, para você ver que a gente não fica assim, focada somente no pé diabético. Nós temos vários pés de risco, como pacientes oncológicos, pacientes vasculares. Na verdade, todos nós somos um paciente de risco, né? Então, os pés da gente é muito importante, gente. É a base da gente, é o nosso fio terra. É o que leva a gente, transporta a gente, e é muito preocupante isso. As pessoas não têm noção do quanto benefício um podólogo faz na vida de um ser humano. Eu tenho observado agora, eu estou chega a ser até uma curiosidade, né? Giselda, fala para nós, né? Quais as pessoas que mais procuram por vocês? No início a Helena até falou, olha, para todos os públicos, mas no dia a dia, no consultório, o que vocês têm observado mais? São mulheres que procuram, os homens, enfim, adolescentes, crianças, ou é público geral? E nós estamos vivendo um momento que grande parte da população, me desculpa, mas é uma realidade, está doente, né? Seja ela dos pés, das mãos, dos cabelos, enfim, patologias que às vezes sequer aparecem, são silenciosas, a exemplo da hipertensão e do diabetes. Então, antes eram mais as mulheres, né? Devido à questão dos pés, das unhas, sim, né? Antigamente eram mais as mulheres, mas hoje em dia
tá, acho que 50% equilibrado entre homens e mulheres. Tem dias que vai mais homens do que mulheres. Porque... E esse fator do mercado aqui, do nosso trabalho, né, do local que é produtivo, né, como economia, nós temos o bordado, fábricas, pessoas com EPIs, grande parte da produção utiliza-se de equipamentos como botas, calçados fechados. Isso é um componente de prejuízo enorme para os pés. Sim, porque as pessoas não sabem que você trabalha o dia todo com calçado fechado, com a meia inadequada, que a meia tem que ser de algodão, sem costura, ou no avesso, para não machucar. Então fica os pezinhos ali, né, num ambiente escuro, úmido, apertado o dia todo. Muitos trabalham em pé, às vezes com sapato inadequado. Mesmo sendo IPI, que é para proteção, nem sempre ele é adequado, porque às vezes o formato do pé, né, o formato dos dedos. Então, isso acarreta muitos problemas. E muitos homens com as unhas encravadas, a gente chama onicocriptose, né? Repita o nome. Onicocriptose, a unha na cripta, a unha escondida, que é a unha encravada, enterrada ali. É quase um palavrão, mas isso dói muito, não é, Gisele? Demais, que isso pode afetar o trabalho da pessoa, porque vai trabalhar com dor, né? Pode chegar a ter que extrair essa unha, às vezes, né, num caso mais grave, e pode até perder o emprego, às vezes, por causa de uma unha. Com certeza. Então, é muito importante. E a questão também é a pessoa mexer em casa, né? Muita gente mexe em casa, cutuca, corta, às vezes tá doendo o cantinho, com o palitinho. Então, aí quando vai ver, já tá, é questão de 2 ou 3 dias, a unha tá super inflamada. Então, isso causa muito prejuízo. É aquele cuidado, mas um cuidado superficial. Nós não podemos nos aprofundar, principalmente nesse negócio de cortar. Eu, por exemplo, eu sempre tive a minha profissional. Nunca mexi nos dedinhos, porque eu realmente fico com receio. Eu tenho medo de machucar, de ferir. Eu comentei há pouco que eu tenho uma percepção. Evidentemente que como jornalista nós não temos número preciso neste momento, mas eu tenho observado que o número de amputações cresceu nos últimos anos. A gente tem assistido isso e tem observado que talvez seja efeitos do mundo moderno, porque o diabetes também não deixa de ser uma doença do mundo moderno, não é mesmo? E nos pezinhos do diabético ou um portador de pé diabético, existe uma diferença? Tem uma diferença, sim. Existe, por exemplo, o paciente diabético. Todo paciente que é diabético, não necessariamente ele tem um pé diabético, certo? Eu vou explicar melhor. O paciente diabético, nós sabemos que ele tem uma glicemia alterada, né? Que ele tem uma deficiência ali de insulina no organismo, ou ele tem uma resistência à insulina, ele tem uma atenção maior para os seus pés, por conta de cuidados com a pele, que é mais ressecada, a pele é mais sensível, a cicatrização, né? Mas se ele tem uma glicemia controlada, faz parte de uma alimentação saudável, os hábitos saudáveis de vida, então ele não vai ser um paciente crônico, assim, um paciente que esteja com um pé diabético. O pé diabético é um paciente quando ele já tem uma neuropatia diabética. Quando o diabetes, os níveis altos de insulina já chegaram no sistema nervoso central. Nós temos dentro da cabeça nós temos os neurônios e nós temos umas bainhas dentro dos neurônios que encapa como se fosse um fio. Não tem a capa do fio? Sim, protetores, capinha protetora, isso, né? São os protetores dos nossos neurônios. Quando o diabetes da pessoa é muito alterado, 300, 400, o açúcar é produzido em excesso e esse açúcar fica que nem as gominhas que a gente compra para as crianças. Fica tudo cristalizado ali nas bainhas de mielinas. Elas vão corroendo essas bainhas e o paciente vai perdendo sensibilidade tátil. Sensibilidade tátil, no caso, o calor, o frio,
picada, machucado. Eu vou falar do jeito mais grosso, a grosso modo. Seria uma dormência? Dormência, ele vai ter, por exemplo, ele tem mais formigamento nas extremidades dos pés, dos braços e das mãos. Esses são sinais para um diabético tomar cuidado, né? A coloração dos pés mais arroxeada ou mais avermelhada. Um diabetes controlado, ele não necessariamente, gente, pelo amor de Deus, não vai ser um neuropata, tá? Ele só vai talvez ser ao longo dos anos, porque ele já tem essa patologia há muitos anos, tá? Os diabéticos que têm a neuropatia são diabéticos com as glicemias muito alteradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os idosos e com nossos pacientes diabéticos, porque uma ferida na unha ou no pé, um mosquito que pica o paciente que tem diabetes e não tem sensibilidade, aquilo vira uma ferida. E o paciente não sente dor, o paciente não sente incômodo, para ele tá tranquilo. E geralmente o idoso, né, Daniela, tem o hábito de calçar meia, ficar muito de sapatinho, as mulheres, né, sapatinha moleca e de meinha. Prestem atenção nos nossos idosos, gente. Paciente idoso, ele é um pé de risco e ele é um paciente que necessita de muito cuidados em casa, não só o diabético, como qualquer outro idoso. Somos crianças quando envelhecemos. Então, quando você vê o seu pai, sua mãe ou o seu paciente, porque você é cuidador de idoso, que usa muito meia, não quer lavar os pés, não quer mostrar os pés, gente, olhe entre os dedos. Às vezes pode ter uma frieira ali que já virou uma ferida. E isto leva à amputação. Então, o paciente que chega à amputação porque ele perde a sensibilidade dos pés e ele teve alguma lesão, seja vascular, ou seja na pele, ou seja na unha. Isso gera muita amputação, né? Porque são coisas que o mínimo, o menos é mais num paciente diabético. Entendeu? Com certeza. Realmente isso até, de certa forma, até nos assusta, mas é uma realidade vivida que acredito que no consultório de vocês deva chegar diariamente pessoas, né, com esses sintomas e com essas características que podem vir assim a uma amputação. E isso é muito sério, gente. A questão do diabetes é realmente uma das doenças que assolam a humanidade, uma doença silenciosa, né? Mas eu acho que, Giselda, dá para caracterizar, por exemplo, por questão histórica de família, né? A própria questão da hereditariedade, os hábitos alimentares, tudo isso são fatores para a gente observar e sempre estar em dia com exames, né, preventivos, de manutenção, não é mesmo? Sim, é muito importante, né? Principalmente quem tem já casos na família, mas não é só isso. Geralmente, essas pessoas que são amputadas, que precisa, né, sofrer uma amputação, ela vai gerar novos pontos de pressão no pé. E isso vai gerar novas lesões, novas amputações. Então, é muito sério. Como eu falei, a cada 3 minutos, uma pessoa é amputada. Cada 3 minutos, uma amputação. Giselda, o que realmente, olha que situação que o Brasil atinge, né, quando falamos do diabetes. Em 10 anos, você passou pra gente esse número, 26,62% no Brasil, teve um aumento, uma elevação no número de pessoas que contraíram ou, enfim, são diabéticos, alcançando a 6ª posição mundial. O que atinge 30% da população acima dos 40 anos. 40 anos é preocupante, é um momento que a gente tem que avaliar, sempre em manutenção com os profissionais, com podóloga, podologista, porque afinal de contas, à medida que o tempo passa, a gente sabe que vai sensibilizando muitas coisas e os prejuízos vão aumentando, então precisa sempre cuidar, principalmente dos pezinhos, né, Giselda? Sim, então, a gente tem várias maneiras de ajudar essas pessoas, com palmilhas, né? Até para os amputados, palmilhas para corrigir essa pisada, para não sapatos adequados, e órteses de silicone que a gente pode pôr para corrigir dedos em garra, né? Que tem os pontos de pressão, para corrigir, para evitar, né, novas lesões.
São vários tratamentos alternativos que justamente permitem o quê? Qualidade de vida, evitar-se aí novas, né, lesões que possam vir a ter novos problemas. Então, é sempre importante a gente observar que preventivamente a vida é feita de prevenções. Nós precisamos sempre ter esse cuidado. Mas no dia a dia, né, os problemas relacionados aos pés, nós temos profissionais importantes, como no caso a Helena Icke e também a Giselda Moraes, que estão aqui hoje comentando sobre este assunto. Podologia, podologista, a podóloga, aquela que cuida das suas unhas? Não, a gente amplificou, porque são inúmeros tratamentos e cuidados que a gente deve ter com os pés. Eu queria agradecer a sua presença, Giselda, e a gente pode se aprofundar em outra entrevista que eu achei um assunto bem interessante, né? E até gostaria de, na prática, de repente participar lá no consultório, observarmos atendimento, acho que é bem legal isso. Sim. E com a Helena também, e agradecê-las por estarem aqui falando sobre esse assunto tão importante. Nós focamos mais no diabetes porque realmente é o boom do momento, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né? Porque qualquer probleminha com a unha, a gente sabe que tem uma profissional que está ali preparada para poder realizar um tratamento, não é mesmo? Sim, a gente quer agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. E o que a gente quer é, né, conscientizar as pessoas, né, desse cuidado que tem que ter, que é muito importante. E é um prazer estar aqui, muito obrigada. Que bom, fico feliz. Helena, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, queria agradecer também e dar um recado especial, inclusive para as mamães, viu? Fast food muito doce, em casa mesmo. Vamos dar uma maneirada, que eu atendo de 0 anos até 100 anos com muito prazer, e eu tenho visto aí adolescentes de 11 anos com glicemia de 200, 230, se me permite falar. Nós temos uma parceria com o Dr. Bruno Dall'Acqua, um grande amigo, um grande profissional, tá? Então a gente trabalha em conjunto com ele. Também temos lá na clínica, que a clínica é da Fernanda Longini, psicóloga e nutricionista. Nós temos que trabalhar sempre com um tripé, né? Que formamos uma equipe multidisciplinar. Então estamos às ordens. Para quem precisar, gente, é só nos procurar, tá? E será um imenso prazer atender a toda a população de Ibitinga e quem vir até a nós também. Tá certo. Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe vocês também. Hoje o bate-papo foi com a Helena Icke e também Giselda Moraes, ambas na área de podologia, podóloga, podologista, mas o importante é sabermos isso e muito mais, porque o Viva Leve e Viva Bem é isso, é oportunidades que nós temos em saber um pouco mais e viver mais leve, viver bem. Obrigada para vocês e para você que nos acompanha. Até a próxima.